Hoje nós vamos ver mais duas manifestações do fruto, que é a longanimidade e a fé. O texto que nós temos lido, Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23, mais uma vez vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Longanimidade, que é uma das coisas que nós vamos falar no dicionário, quer dizer, caráter da pessoa que suporta as adversidades e prossegue no seu empenho, apesar dos obstáculos. Tanto é assim que em várias versões da Bíblia nós observamos uma troca da palavra longanimidade pela palavra paciência. E a paciência na Bíblia, uma grande parte dos versículos que fala sobre paciência, vem acompanhado da fé, da fidelidade. Por essa razão, assim como quando nós falamos do amor, nós falamos da bondade e falamos também da benignidade, hoje nós vamos falar da fé e da paciência. Duas características que todo cristão precisava manifestar. Dois aspectos da vida do cristão que não podem fazer parte da nossa jornada, da nossa caminhada. Na Bíblia, Hebreus e Tiago falam bastante desse tema, de paciência, de fé. Hebreus capítulo 6, versículo 12, por exemplo, diz assim: para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, há uma orientação de Hebreus, do livro de Hebreus, para que nós possamos observar os exemplos e sermos imitadores daqueles que pela fé e paciência herdaram as promessas, conquistaram as promessas de Deus para as suas vidas. Da mesma forma, quando nós lemos Tiago, nós vamos observar no capítulo 5, versículos 11 e 12, a seguinte orientação: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Bom, tanto Hebreus quanto Tiago falam que nós devemos fazer o quê? Imitar. Imitar quem? Os profetas, aqueles que, passando por situações difíceis, passando por lutas, passando por dificuldades, acabaram sendo instrumentos nas mãos de Deus, foram abençoados pela sua perseverança e por isso alcançaram a promessa. Então, seguindo o exemplo de Hebreus, seguindo o exemplo de Tiago, nós vamos então observar como é que nós podemos aprender com os profetas, como é que nós podemos aprender com Jó, como é que nós podemos tirar uma lição de paciência e de fé destes homens, que possa se aplicar nas nossas vidas, que possa se aplicar no nosso cotidiano, na nossa jornada. Então, nós vamos lá para trás, novamente, no Antigo Testamento, para aprendermos o que estes homens têm a nos ensinar. Bom, tanto Jó quanto os profetas enfrentaram muitas adversidades. A paciência é provada na luta. Não é essa paciência que a gente costuma dizer assim: pô, tem que ter paciência com fulano,
tenho que ter muita paciência com meu filho, tenho que ter muita paciência com a minha esposa, com o meu marido. Não é esse tipo de paciência, não é essa tolerância que muitas vezes nós temos. É uma paciência diante das lutas, das dificuldades. É algo que você manifesta quando você está passando por muitas perseguições, muitas lutas, muitas aflições na sua vida. E tanto Jó quanto os profetas enfrentaram essas adversidades. Então abram suas Bíblias em Jó, no primeiro capítulo. Vamos ver o tamanho da paciência destes homens e o tamanho da fé destes homens, porque todos eles enfrentaram muitas adversidades. Jó, capítulo 1, versículos 14 a 19. Jó, capítulo 1, dos versículos 14 até o 19. Veio o mensageiro de Jó a ele e lhe disse: os bois lavraram, as jumentas passeam juntos a eles, e de repente deram sobre eles sabeus, e os levaram e mataram os servos ao fio da espada, e só escapei eu para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos, os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram aos servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Quantas desgraças em tão pouco tempo! Mal um tinha acabado de falar, o outro já estava trazendo uma outra má notícia, e muitas más notícias. A vida de Jó, num momento, era uma vida tranquila, era uma vida abençoada, era uma vida próspera, e exatamente no momento seguinte, tudo aquilo desapareceu. Toda aquela tranquilidade, toda aquela bênção que se manifestava sobre a vida dele, de uma hora para outra, cessou. Jó passou por muitas adversidades. Depois disso, ele ainda teve outras más experiências, porque até aquele momento ele ainda não havia sofrido no seu corpo, mas ele começou a sofrer também no seu corpo, com enfermidades, com chagas, e a coisa complicou para Jó. Ele ficou cada vez mais debilitado, cada vez mais enfraquecido, e as adversidades aumentaram sobre a vida dele. Isso nos traz uma lição. A paciência, ela é moldada em nós quando passamos por essas aflições, quando passamos por essas adversidades, quando passamos por essas lutas. Por essa razão, Tiago vai falar: olhe a paciência de Jó. Vocês ouviram acerca da paciência de Jó, da postura que ele teve diante das adversidades. Nós já vamos falar sobre a postura que Jó teve, mas outros profetas, da mesma forma, outros homens de Deus, da mesma forma, enfrentaram grandes adversidades. Quer ver outro exemplo? Jeremias. E sabe qual é o problema? Jó sofreu todas essas adversidades porque Satanás duvidava que ele continuaria fiel a Deus. É como se Jó não tivesse nada a ver com isso, não soubesse nada disso e estivesse passando por tudo isso. Jeremias também era um homem temente a Deus, que fazia a vontade de Deus, que buscava cumprir o propósito de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, não é justificativa você dizer assim: ah, mas eu estou fazendo tudo certinho para Deus, então por que eu estou passando por luta? Não, provavelmente por estar fazendo tudo certinho para Deus é que você vai passar por lutas. Olha o caso de Jeremias. Sofreu muita perseguição por causa de mentiras.
Olha só o que está dizendo no capítulo 37, dos versículos 13 a 16. Você pode anotar o texto, se você não quiser abrir a sua Bíblia, mas pode abrir a sua Bíblia também, Jeremias capítulo 37, versículos 13 a 16. Olha só o que acontece com Jeremias. E o capitão que prendeu a Jeremias disse a ele: tu foges para os caldeus. Disse Jeremias: é mentira, eu não fujo para os caldeus. Mas Jeremias não deu ouvidos, o prendeu e o levou aos príncipes. Os príncipes o açoitaram e o lançaram no cárcere. E tendo Jeremias entrado no calabouço, ficou ali muitos dias. Ele sofreu gratuitamente por causa de mentira. As mentiras que falaram acerca de Jeremias o levou para o cativeiro, levou para a prisão. Jeremias foi caluniado e mesmo assim não se defendeu, não reivindicou seus direitos, não amaldiçoou o seu Deus. E é interessante que quando o rei o chamou para que profetizasse, ele não ocultou a verdade, ele não usou de mentira para com o rei, mesmo a palavra sendo dura. Ele disse: nas mãos dos reis da Babilônia serás entregue. Ou seja, uma mentira o levou ao sofrimento, e neste sofrimento ele apenas esperou. Ele sabia que Deus estava no controle e ele teve paciência, ou ele foi longânimo diante dessas circunstâncias. Um outro exemplo muito conhecido de nós é o exemplo de José. José também sofreu com mentiras, e por causa das mentiras que contaram, ele foi preso. Mas antes de ser preso, ele já havia sido vendido pelos seus irmãos. E depois que ele foi preso, ele ainda foi usado para abençoar a vida de alguns homens. E estes homens, mesmo tendo sido abençoados por José, eles esqueceram, ou ele esqueceu de José quando foi liberto. E isso se passaram alguns anos, e José em momento nenhum reclamou. José em momento nenhum ficou se lamentando. Ele procurava aproveitar as oportunidades, mas ele não ficava se lamentando, ele não ficava jogando a culpa em Deus, ele não ficava perguntando por que eu estou passando por isso. E aí, meu irmão e minha irmã, vale uma exortação. Quando você passa por uma luta, não pergunte para Deus: por que eu estou passando por isso? Não murmure, isso só vai fazer com que a luta ela se estenda, ou vai fazer com que você perca a bênção de Deus na sua vida. Olha o que aconteceu com os 11 espias. Quando eles voltaram, eles murmuraram, eles reclamaram, eles acharam que não teriam condições. Lá em Números está escrito isso. E quando eles voltaram para dar o relato para Moisés, o que aconteceu? Eles foram reprovados por Deus. Mas estes homens que eu estou citando são os exemplos que Tiago está nos dizendo para seguir. Então, temos que seguir estes exemplos. Um outro profeta que aparece apenas um capítulo da Bíblia, mas também é passível de menção aqui pela sua atitude, foi Micaías. Micaías, ele profetizou a ruína do rei Acabe. Ele não ocultou a verdade do rei Acabe. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 26. E olha só o que acontece com ele, por ele ter falado a verdade. Meter este homem na casa do cárcere e angustiar-lhe, ou seja, não era o suficiente apenas prender, ainda tinha que angustiar-lhe com escassez de pão e água, até que eu volte em paz. Ou seja, alguns sofrem por conta de mentiras, outros sofrem por falarem a verdade, outros sofrem porque na ótica dos irmãos o pai gosta mais dele, e
talvez eles não estivessem errados na ótica deles, mas o fato é que isso não partiu de José, mas partiu do seu pai, gostava mais dele. Ou seja, numa disputa entre Deus e Satanás, Jó acaba sofrendo. Se nós olharmos de uma maneira muito simplista, nós vamos dizer o quê? Estes homens não mereciam passar o que passaram. Estes homens não mereciam sofrer o que sofreram. Estes homens não mereciam passar pela situação que eles passaram. Mas o fato é, eles passaram. E foi por eles terem passado que eles aprenderam a ser pacientes e, consequentemente, terem fé para o livramento. Uma verdade: lutas todos nós passamos, uns maiores, outros menores, mas todos nós enfrentamos situações difíceis nas nossas vidas. A diferença está em como passamos. Como é que enfrentamos as lutas? Se temos que seguir este exemplo, então vamos ver qual foi a reação de cada um destes homens diante de tantas lutas que eles enfrentaram, sem, pelo menos na nossa ótica, merecer. Jó, capítulo 1, versículos 20 a 22, ele diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor Deus deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha o comportamento de Jó. Ele não murmura, ele se lamenta, ele adora, ele se prostra, ele sente a dor naquele momento, ele não é omisso à dor, ele não faz de conta que não é com ele, ele encara aquele momento, mas encara aquele momento prostrando-se e adorando a Deus, e em momento nenhum ele peca. O que nós fazemos quando alguma coisa dá errado? Como nós agimos quando temos um problema? Como reagimos diante de uma crise? Infelizmente, muitos cristãos parece que têm o dom de murmurar, de reclamar, de dizer: por que isso acontece comigo? Por que só eu passo por essa situação? E é interessante porque algumas pessoas sabem que não é só com ele. E aí várias pessoas chegam para nós conversando e elas falam assim: olha, eu sei que muitas pessoas enfrentam luta como eu enfrento, mas a luta que eu estou passando é insuportável. É como se ele estivesse dizendo assim: a luta do outro é suportável, ele consegue se virar, mas a minha é insuportável. Mas não é verdade. Não é verdade. Temos que nos comportar da mesma maneira em qualquer circunstância. E Jó se comportou dessa maneira. Ele não murmura, ele não questiona Deus, ele não atribui a Deus seu fracasso. Pelo contrário, ele adora. Essa mesma reação encontramos nos outros exemplos. Jeremias, ele também não murmurou. Ele não deixa de falar o que Deus diz para ele dizer. E eu li uma parte apenas do capítulo 37, mas o capítulo 38 ele continua sofrendo. Ele é lançado numa cisterna, ele fica atolado na lama, correndo o risco de morrer, e ainda assim ele não
murmura. Ainda assim ele passa por essa situação. Ele se mantém firme. Ele continua sofrendo. A dor dele vai se estender ainda mais. Mas ele permanece fiel. Ele continua crendo. Ele continua tendo a certeza de que aquela situação toda vai passar. De que Deus vai cuidar dele. Da mesma forma, José não murmura. José, quando ele vai preso, uma das coisas que me impressiona no José, ele vai preso, e ali, ao invés de as pessoas olharem para ele e falarem assim: pô, quem que é esse cara? Como ele é carrancudo, como ele é amargo, como ele é triste. Qual é a expressão de José? Ele conquista o coração até do carcereiro. Ele conquista o coração de todas as pessoas que estão ali. Ele contagia até os presos daquele lugar. Você acha que ele iria contagiar essas pessoas se ele ficasse apenas reclamando e murmurando? Você acha que ele ia contaminar essas pessoas para o bem se ele ficasse só chorando as suas mágoas? Ele não experimentaria o que Deus proporcionou a ele. Mas ele fica 2 anos naquela prisão. Quando ele tem a oportunidade de sair, e ele traz a revelação para o copeiro e o padeiro mor, um deles é livre, e José diz para ele: não se esqueça de mim. E ele se esquece de José. E ainda assim José não reclama, ainda assim José não murmura. Micaías também teve o mesmo comportamento, e mesmo preso injustamente, ele não murmurou. A única frase que ele disse foi a seguinte: se Acabe voltar em paz, então Deus não falou através de mim. Ponto final. Mas infelizmente a gente não consegue colocar um ponto final. Nas nossas lamentações sempre tem uma vírgula, e sempre a gente continua, sempre a gente continua enfrentando as situações, não numa postura que a Bíblia nos ensina a ter. E por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que muitos cristãos patinam na vida cristã, patinam na fé, não conseguem avançar. Por isso que muitas vezes você se depara com pessoas que estão há 20 anos dentro da igreja, há 30 anos dentro da igreja, e não mudaram absolutamente nada. Porque quando vem a crise, vem todo o lamento, toda a murmuração, toda a reclamação, todas as frustrações são desabafadas. Não aprendemos a ter paciência, não aprendemos a ter a postura que o salmista nos orienta a ter em Salmo capítulo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor quando Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor. Eu aprendi a esperar que Deus tem o tempo dele, e no tempo dele Ele vai fazer. Esperei com paciência. Temos que aprender com as igrejas do Apocalipse. Para 3 dessas igrejas, as virtudes que o anjo enumera, dentre as virtudes que o anjo enumera, estão a paciência, a fé. Você observa isso na igreja de Éfeso, na igreja de Tiátira, na igreja de Filadélfia, em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 19, capítulo 3, versículo 10. Eu tenho visto a tua paciência, eu tenho visto a tua perseverança, eu tenho visto a maneira que você tem se comportado diante da crise. Quando Deus olha para nós, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você,
será que Ele pode dizer isso de nós? Tenho visto a tua paciência, tenho visto a tua perseverança, tenho visto a tua fé, eu tenho visto que você não tem se abalado com más notícias, você não tem se abalado com situações adversas, você não tem se abalado com situações financeiras difíceis, com alguma crise no relacionamento. Pelo contrário, você tem esperado com paciência, e por estar esperando com paciência, eu vou abençoar, eu vou me inclinar até vocês e vou ouvir o seu clamor. Essa atitude falta muitas vezes dentro das nossas igrejas, e é por isso, meus irmãos, que muitas pessoas não alcançam o que buscam. É por isso que muitos cristãos são frustrados, porque não chegam até a promessa, param na metade do caminho, estacionam na vida cristã, são frustrados espirituais, são mal-humorados espirituais. Estes homens não tiveram essa postura, estes homens não agiram desta forma, estes homens não ficaram reclamando, eles tiveram paciência, eles perseveraram na fé. O resultado disso, todos alcançaram a promessa. Todos eles alcançaram a promessa. Uma das grandes virtudes da paciência e da fé é que quando a exercitamos, somos abençoados. Quando você exercita a paciência, quando você exercita a fé, quando o fruto do Espírito se manifesta na sua vida, você alcança a promessa. Talvez não nos termos que você imagina, talvez Deus te surpreenda de uma maneira ainda mais extraordinária, mas o fato é, você alcança. Hebreus capítulo 6, versículo 15, fala, por exemplo, de Abraão. Por ter esperado com paciência, alcançou a promessa. Tiago capítulo 5, versículo 7, fala dos benefícios de se ter paciência. Sede, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Temos que esperar com paciência até que a chuva temporã e a chuva serôdia venham sobre nós. A chuva serôdia é a chuva no tempo certo, é a chuva já esperada, é a chuva que já está planejada. A chuva temporã é aquela que nos surpreende, que vem quando nós não esperamos e nos abençoa. Deus é capaz de nos abençoar com as duas, na hora certa ou mesmo fora da hora. Mas para que isso aconteça, meu irmão e minha irmã, nas nossas vidas, não podemos murmurar, não podemos padecer pelo caminho, não podemos interromper a nossa jornada na metade da nossa caminhada. Então vamos novamente para os nossos exemplos. Se é essa orientação de nós observarmos o que eles fizeram, para que possamos seguir o seu exemplo, então vamos ver o que aconteceu com eles. Jó capítulo 42, versículo 10, diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo quanto possuía. Jó recebeu em dobro tudo o que ele possuía. E de uma maneira inesperada, enquanto ele orava pelos seus amigos, ele não estava contando que aquela oração fosse transformar a sua vida, mas ele estava orando pelos seus amigos, ele estava abençoando os seus amigos, ele continuava ministrando os seus amigos, mesmo estando ele na situação que estava, ainda passando por tudo que ele estava passando, ele ainda encontrou forças para orar pelos
pelos seus amigos. E quando ele orava pelos seus amigos, Deus o abençoou e deu para ele tudo em dobro. Sabe o que me ensina essa situação de Jó? Quando você passa por situações difíceis, não deixe de fazer o que você faz. Não deixe de buscar a Deus, não deixe de orar, não deixe de abençoar a vida das pessoas. Não deixe de ter cuidado para com o seu próximo. Não deixe de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não permita que as crises que você tem façam com que você só olhe para você. Mas quando você está em crise, não deixe de abençoar os outros, porque no tempo certo, Deus virá sobre nós e nos abençoará. Essa foi a experiência de Jó. E Jeremias? Jeremias, na situação que ele estava, no caos que ele estava vivendo, em todo o pecado de Israel, a Babilônia já nas portas de Israel para tomar a cidade de Jerusalém. Deus vai dizer o seguinte para Jeremias: a ti porém, Jeremias capítulo 39, versículos 17 e 18. Jeremias 39, 17 e 18. A ti porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Jeremias temia aqueles homens, sim. Ele sabia das ameaças que estes homens causavam a ele e ao povo. E dentre estes homens estava quem? O exército da Babilônia. Pois certamente te salvarei, e não cairás a espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Quem Deus usou para preservar Jeremias? Você sabe? Você sabe quem foi que Deus levantou para guardar Jeremias? O rei da Babilônia. O homem a quem ele temia foi o homem que o protegeu. Sabe por que isso? Porque confiaste em mim, diz o Senhor. Quando você confia em Deus, Deus te surpreende. Quando você confia em Deus, Ele levanta o que você menos espera para abençoar a sua vida. Nós contamos que seremos abençoados por aquelas pessoas, por aquelas situações, ou se aquelas circunstâncias da nossa vida se resolverem, e de repente Deus nos surpreende com algo que nós não esperamos, com algo que está fora dos nossos planos, com algo que nós não temos controle da situação. Deus faz assim. Deus levanta o rei da Babilônia para cuidar de Jeremias. Que coisa extraordinária, que milagre maravilhoso, porque ele confiou em Deus. Ele esperou com paciência e ele creu, ele confiou, ele dependeu de Deus. Pois bem, ainda temos mais dois exemplos. José, Gênesis capítulo 41, versículos 39 a 41, diz assim: visto que Deus te fez saber tudo isso. Quem estava falando isso para Jeremias? Faraó. Faraó. Você imagina como que ele, Faraó, rei do Egito, todo poderoso, diz para um israelita o que ele disse aqui. Existiam pessoas muito sábias no Egito. Existiam pessoas extremamente capacitadas no Egito. No entanto, ele vai dizer: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Vês que hoje te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Você
você acha que em algum momento da vida de José, ele imaginou que estaria nessa condição? Quando ele estava sendo vendido pelos seus irmãos, quando por causa de uma mentira ele foi preso, quando ele foi esquecido dentro de um cárcere por mais de 2 anos, você imagina que de alguma forma ele esperava isso? Ainda mais da onde veio. Sabe qual é o nosso problema? Quando não cremos, nós limitamos o poder de Deus. Quando não somos pacientes, nós não aprendemos a descansar. E quando não temos este comportamento nas nossas vidas, não permitimos que Ele nos surpreenda. O problema de Deus não nos surpreender não está nele, está em nós. O problema de muitas vezes estarmos decepcionados com tudo é porque nós não temos aprendido a termos paciência, a esperarmos, a crermos e confiarmos no Senhor. Mas José teve, demorou alguns anos, mas ele foi honrado, e ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. E se isso não bastasse, foi por causa de José que os seus irmãos não morreram de fome, os seus pais não morreram de fome. Tudo porque um homem entendeu que Deus estava no controle. E por fim, temos Micaías. Sabe por que eu peguei Micaías nessa homens estrelados, né, tão famosos na Bíblia? Jeremias, Jó, José. Porque Micaías é um dos profetas que mais me surpreendem, mesmo estando em apenas um capítulo, porque ele foi muito ousado. Ele enfrentou os outros profetas que estavam mentindo um monte para cá, e ele não teve medo nenhum, e ele não reclamou, ele não murmurou. E sabe como Deus o honra? Não fala o que aconteceu com Micaías depois da palavra dele ter se cumprido, mas não há honra maior para este homem do que ver a profecia que ele havia dito se cumprir na vida de Acabe e no povo de Israel, diante de todos aqueles homens que bateram nele, que humilharam ele, por estarem dizendo que ele estava mentindo. Olha só o que acontece. Em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 34, diz: a peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. E quando ele morreu, Micaías foi honrado com o cumprimento da palavra que ele havia dito. Todos eles receberam a promessa, todos eles foram honrados, todos eles foram surpreendidos. Meu irmão e minha irmã, se você tiver paciência, se você tiver fé, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Ah, mas está demorando muito. Esperei com paciência no Senhor. Ah, mas Deus já abençoou os 10 da fila e eu ainda estou na fila. Esperei com paciência no Senhor. Ah, mas está muito difícil de crer, de confiar, porque a situação está muito difícil. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem meio termo. Não tem um atalho. Não existe, aliás, meu irmão e minha irmã, se existisse um atalho, e esse atalho fosse proporcionado por Deus, eu faria o esforço que fosse necessário para que todos nós entrássemos por ele. Mas normalmente os atalhos só nos fazem afastar mais do caminho. Os atalhos só nos distanciam mais e mais de Deus. Eu quero concluir
lembrando vocês que o fruto do Espírito é a paciência. O fruto do Espírito é a fé. Se somos cheios do Espírito, eu disse isso todas as vezes que nós falamos do fruto. Se o fruto do Espírito é paciência, se o fruto do Espírito é fé, e se somos cheios do Espírito Santo e temos o fruto do Espírito, então precisamos manifestar o fruto do Espírito nas nossas vidas. Não existe meio termo, não existe uma parte que pode ser ministrada e outra parte que não. Temos que manifestar o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. E para que isso possa acontecer, eu quero deixar um texto, mais uma vez o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1. Olha só o que o texto de Hebreus nos diz. Portanto, nós também, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. E aqui eu apresentei 4 exemplos, 4 testemunhas, 4 exemplos a serem seguidos. Deixemos então todo o embaraço, tudo que atrapalha, tudo que trava a nossa vida, tudo que nos amarra, nos prende. Deixemos também o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com pressa a carreira que nos está proposta. É isso que está falando lá? Não. E corramos com paciência. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. É isso, meu irmão. Vamos deixar todo embaraço, vamos deixar o pecado e vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Tendo este comportamento, eu pergunto para você: se você agir assim, por que é que o seu fim será diferente do fim destes homens? Se você agir como eles agiram, eu afirmo para você que o seu fim será como o fim que eles tiveram, sem contar que a eternidade estaremos lado a lado com o Pai. Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de chamar